Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamaira, sou professora de Biologia e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um tema muito importante, com grande relevância tanto para os vestibulares quanto para o Enem, que é a genética. Para quem não sabe, a genética ela é um ramo da biologia que é responsável por estudar a hereditariedade. Como que as nossas características, por exemplo, a cor dos nossos olhos, o nosso tipo de cabelo, cor da pele, tipo sanguíneo, como que essas características elas são passadas de geração para geração. E para iniciarmos essa aula, para abordarmos esse tema, eu quero falar com vocês a respeito de uma desordem genética chamada de albinismo. Tá? Pessoas com essa desordem, elas têm uma mutação em um determinado gene e elas param de produzir uma enzima chamada de tirosinase. E essa enzima ela é muito importante porque ela é responsável pela biossíntese de melanina, tá bom? A melanina ela é uma proteína que é responsável pela coloração e a proteção da nossa pele. Então, com isso, pessoas albinas, elas têm uma sensibilidade maior ao sol, né? E elas têm uma probabilidade maior de desenvolver câncer de pele. Pessoal, vocês sabiam que aqui no Brasil existe uma ilha chamada Ilha dos Lençóis, no Maranhão, que a proporção de albinos é 6.000 vezes maior do que a média mundial? Vocês têm noção do que é isso? E isso se dá devido a um problema na constituição genética de um organismo, no seu genótipo, tá bom? Então pega um papel e uma caneta e anota a definição de genótipo. Genótipo é a constituição genética de um organismo. A palavrinha genótipo, ela vem do grego e significa originar característica a partir dos genes. Os genes são fragmentos do nosso DNA que aos pares dentro das nossas células, eles conseguem originar as nossas características, certo? E essas características, elas são chamadas de características fenotípicas. O que é o nosso fenótipo? O nosso fenótipo é as características que eu consigo olhar e que eu consigo observar e descrever. Por exemplo, a Tamaira, a professora Tamaira, ela tem a cor da pele branca, tem os olhos castanhos, tem o cabelo castanho claro. Então, são essas características que eu chamo de fenótipo, tá bom? É o que se expressa no indivíduo. Essa característica fenotípica, ela pode ser mudada, ela pode ser alterada pela ação ambiental. Então, o ambiente, ele tem uma grande influência nesse campo. Por exemplo, existem casos que o ambiente, ele se sobressai sobre as características genotípicas, que é o exemplo que eu vou dar para vocês dos cavalos de corrida. 1/3 das suas habilidades vem do seu genótipo e 2/3 das habilidades elas são adquiridas a partir do ambiente em que o animal ele está inserido. Se o animal ele tem uma alimentação balanceada, como que é o treinamento desse indivíduo, quantas horas por dia ele treina. Então aqui o ambiente ele tem um papel maior, né? Ele se sobressai o genótipo. Agora, existem outros casos, que é o exemplo da tipagem sanguínea, que o genótipo ele se sobressai ao ambiente. Não importa o que a pessoa faça, ela vai continuar ali com o mesmo tipo sanguíneo, tá? Outro exemplo que o ambiente tem uma ação maior é a questão do crescimento. Você sabia que a sua condição de vida influencia no seu crescimento? Se você tem uma vida saudável, se você tem uma alimentação balanceada, consequentemente você cresce mais. É lógico que tem